Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Você ouviu orando a palavra de ontem? Você recebeu a mensagem que o Senhor falou ao seu coração? Você já começou a colocar em prática o exercício da fé? Amados, a fé é um exercício que nós devemos praticar todos os dias. É como atividade física. Quanto mais você pratica, mais resistente você se torna. Quanto mais você pratica, mais resultados você alcança. Seja na sua saúde, na sua estética, não é mesmo? E também tem aquela coisa, quando você deixa de praticar um dia sequer, parece que todo o seu esforço vai por água abaixo. Quando você deixa de praticar os exercícios, você vai ficando corpo mole, vai baixando a resistência, e quando você volta a praticar de novo, você tem um pouco de dificuldade. Amados, a fé, ela precisa ser exercida nas nossas vidas, todos os dias, mesmo nos dias bons e nos dias ruins. É claro que nem todos os dias nós estaremos acesos, né? Sorridentes e projetando muitas coisas. Tem dias realmente que a gente fica um pouco mais abatido, a gente fica um pouco mais acanhado, a gente se fecha, a gente fica mais calado. Mas independente da chuva que esteja caindo lá fora, da tempestade que esteja acontecendo, nós precisamos sempre voltar o nosso coração para a palavra de Deus. E tem uma coisa que o Senhor mostrou em todo o seu testemunho de vida, em tudo que Deus fez, na palavra, na Bíblia, nos nossos antepassados, é que o Senhor nunca desamparou os seus filhos, nunca. A palavra do Senhor fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele não está falando de algumas, está falando de todas. Amados, nós temos um Deus que trabalha por nós todos os dias, mesmo você estando alegre ou não, mesmo você estando forte ou não. Você já pensou se dependesse do nosso humor para Deus trabalhar? Não, Ele continua trabalhando 24 horas. No Salmo 121, o verso 3, diz que aquele que te guarda não dorme, ou seja, o guarda de Israel, ele não dorme. Ele trabalha 24 horas, o tempo inteiro, protegendo você, guardando você, dando livramento. Anteontem eu passei por uma situação e eu tive a impressão que eu ia ser assaltada, assim, porque ficou muito na cara que eu ia ser assaltada. Eu estava aguardando uma cliente e eu sentada, aguardando ela, eu estava na rua e eu estava com o celular na mão também, né? Acaba que hoje a gente não pode dar muita bobeira. Se vacilar, realmente acontece as coisas, mas eu estava distraída e veio dois caras muito esquisitos e eles passaram raspando em mim. Só que quando eu vi eles de longe, eu deixei o meu celular escorregar pelas minhas pernas e eu escondi ele assim debaixo do meu corpo. E eles passaram, olharam por cima de mim e foram embora. Posso estar enganada, pode ser que não ia acontecer nada, mas eu senti um peso espiritual muito grande naquele momento, como se algo ruim fosse acontecer, e eu recebi o livramento. Amados, eu estava até conversando com meu esposo sobre isso. Eu falei, olha, Deus dá tanto livramento pra gente. Às vezes a gente murmura, a gente reclama que naquele dia Deus não está respondendo, que Deus não está falando com a gente. Mas se os nossos olhos espirituais pudessem contemplar os perigos lá fora que Satanás tem preparado pra gente, os laços, as ciladas, amados, a gente ficaria chocado e horrorizado e aterrorizado. Porque muitos são as armadilhas que o inimigo prepara, mas o Senhor nos dá livramento. Pode ser que eu esteja enganada, pode ser que não aconteceria nada, mas também pode ser que naquele momento ali aconteceria algo ruim. Eu poderia ser assaltada, poderia ser machucada, e o Senhor nos dá livramento. Nossa, eu consigo descrever inúmeras vezes que os meus olhos puderam contemplar os livramentos que Deus me deu, de acidente, de setas, de laços, de assaltos. Nossa, irmãos, eu já passei por muita coisa. Aos 7 anos de idade, eu sofri uma tentativa de sequestro.
na esquina da casa da minha mãe. Eu nunca esqueci desse dia, foi aterrorizante. 2 homens tentaram me colocar à força dentro do carro. Só que um vizinho que estava na frente da casa, ele viu, ele correu e me ajudou, ele me socorreu. Deus colocou aquele vizinho, naquela hora não tinha ninguém na rua, não tinha exatamente ninguém. Eu era uma criança, que força eu teria contra 2 homens? Mas Deus colocou aquele vizinho e ele veio e me socorreu. Sabe Deus o que poderia ter acontecido comigo? Eu estou te contando esse testemunho para te provar que muitas vezes, mesmo que os seus olhos não possam contemplar, mas Deus tem te dado livramentos. Deus tem te guardado em segurança debaixo da sombra das asas dele. Ele não tem permitido o mal entrar na tua tenda. Olha, nós passamos por uma pandemia, meu Deus, que matou muitas pessoas, que destruiu muitas famílias, mas nós estamos aqui. O Senhor nos deu o livramento, o Senhor nos guardou. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. O Senhor tem nos guardado das palavras malditas, Ele tem nos guardado da inveja, Ele tem nos guardado das orações contrárias que muitas vezes são lançadas contra nós. O Senhor tem nos guardado. Aleluia, glória, glória, glória. Nós temos um Deus que não nos desampara, amados. Por isso você precisa continuar exercitando a sua fé. Mesmo que a situação esteja difícil e mesmo que o problema pareça ser maior do que você. Eu contei aqui uma parte do testemunho da minha vida e eu tenho aprendido todos os dias com o Senhor. Eu tenho me levantado, eu tenho aprendido. Depois de muitos anos servindo ao Senhor, eu tenho finalmente aprendido o que é exercer a fé. As lutas vêm, o inimigo se levanta, mas eu não deixo mais me abalar como antes. Eu não deixo mais me abater. Tem dia que eu dou uma isolada, eu me fecho, vou para o meu quarto, eu oro, derramo ali as minhas lágrimas na presença do Senhor, mas logo eu sacudo a poeira, me levanto e vamos seguir. E é assim. E eu sinto que Deus tem honrado a minha fé. Deus tem honrado a minha fé. Então, Deus tem me ensinado e eu tenho passado para vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração. Continuem firmes, continuem declarando, continuem profetizando, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aqui em Lucas, capítulo 7, quando eu estava orando, o Senhor falou no meu coração, eu falei, Senhor, qual é a palavra que eu vou pregar? O Senhor falou sobre a viúva de Naim, sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em Lucas capítulo 7, o verso 11, fala que em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam ter com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Olha só, essa viúva já tinha perdido o seu marido e agora tinha acabado de perder o seu filho único. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Olha que palavra linda. Amados, não foi por acaso. Aquele encontro não foi por acaso. Nada e nenhuma obra que Jesus realizou foi por acaso. Todas as pessoas que foram alcançadas por Jesus, que receberam seus milagres, elas foram projetadas, elas foram programadas para estar ali no dia e na hora e no lugar certo. Aquela viúva estava passando ali naquela procissão ali do enterro do seu filho. Só Deus sabe o que passava pelo coração daquela mulher. Só quem é mãe sabe o amor por um filho e consegue mensurar a dor da perda de um filho. Amados, aquela mulher, ela já tinha perdido o seu marido, então praticamente ela estava desamparada. E ela tinha acabado de perder o seu único filho.
Se você for estudar os costumes da época, a situação das viúvas não era uma situação muito boa. Porque a mulher naquela época, ela não tinha muito valor, ela não tinha essa independência como nós vemos no dia de hoje. Então o amparo da mulher era o seu marido. O amparo da mulher era a sua família. Mesmo que ela se tornasse viúva, ela tinha filho que ia crescer e ia cuidar dela. Mas aquela mulher estava sem nada. Tudo que aquela mulher tinha na vida, ela havia perdido. Você já passou por uma situação assim? Que você sentiu que tudo que você tinha de mais precioso foi roubado de você? Foi arrancado de você? Quantas vezes nós passamos por fases assim na nossa vida? Que o inimigo tentou arrancar aquilo que nós mais amamos. Talvez tentou arrancar os seus filhos por algum acidente, por alguma enfermidade. Tentou arrancar um familiar seu. Tentou tirar ou conseguiu tirar algum emprego, alguma bênção, alguma porta que estava aberta diante de você. A gente perde o chão, amados. Parece que o chão assim sai debaixo dos nossos pés. O nosso coração se desespera, a gente não consegue nem enxergar o amanhã. Tudo que a gente consegue enxergar é a dor e o sofrimento. Eu passei por muitas vezes assim. Eu tive muitos momentos da minha vida em que tudo estava dando certo, em que era a hora, que na minha mente era o momento de uma grande reviravolta, onde eu ia ser muito feliz. De repente, a casa caía, desmoronava tudo e eu tinha que recomeçar tudo de novo. Quantos recomeços nós já passamos? Quantas vezes você precisou reunir ali, varrer os cacos, né? Catar os cacos, os pedaços que sobraram e reconstruir tudo de novo. Aleluia! Ei, mas você precisa entender algo, que existe alguém que está olhando por você. Existe alguém que sabe a sua dor. Existe alguém que sabe o seu sofrimento. Existe alguém que sabe o seu passado. Existe alguém que sabe a dor que você já passou. E a sua dor não foi esquecida. A viúva de Naim não estava esquecida. Eita, lá basura! Talvez ali na procissão daquele enterro, aquela mulher vinha colocando na mente: e agora? Eu perdi tudo que eu tinha. Acabou a minha vida. Agora eu não tenho mais nada. Quantas vezes nós sentimos isso? Ei, mas aquela viúva não estava esquecida. Aquele encontro estava marcado naquele dia para mudar a história, não só daquela mulher, mas para edificar a fé de todos aqueles que estavam à volta dela. Porque é isso que Jesus faz. Quando ele entra na sua vida, ele gera o milagre, ele gera a transformação. Ele não só edifica a sua fé, mas ele edifica a fé de todos que estão à sua volta. De todos que olhavam, estavam rodeados do seu sofrimento. Todos que olhavam e viram a sua dor. Todos que olhavam e viam a sua derrota. Todos que olhavam e viam a sua desonra. Quando o tempo chegar, quando a bênção se materializar, não só a sua fé será edificada, mas a fé de todos aqueles que estão perto de você. Aleluia! Jesus vai até aquela viúva. Ele se compadece do sofrimento dela. Ele ressuscita o seu filho. Olha só que coisa linda. Que presente maior essa viúva poderia ter. Você imagina, você que está me ouvindo, se for mãe, a sua condição de mãe, você perdeu o seu filho. Jesus vai até você e restitui nas suas mãos. Ele arranca o seu filho da morte e coloca nas suas mãos. Oh, glória! Se Deus fez isso por essa mulher, imagina o que ele não pode fazer por mim, por você. Porta de emprego, isso é fichinha para Deus. Sucesso na carreira profissional, isso é fichinha para Deus. Uma cura de uma enfermidade desenganada por um médico, isso é fichinha para Deus. Isso é desafio para mim, para você, mas para Deus nada é impossível. Mas Deus está gerando em mim e em você. Em tudo que Ele tem falado, em tudo que Ele tem nos ensinado, Ele está gerando uma fé verdadeira. E Ele está batendo na tecla, de novo, de novo e de novo, até você entender. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Aleluia!
Não é pela desistência, não é pela murmuração, não é pelo descontentamento. É pela fé e pelo posicionamento. Ana chorou muitas vezes, lamentando a sua esterilidade, lamentando as afrontas da sua rival Penina. Lamentava por seu esposo: eu não aguento mais, eu não posso ter filhos. Penina tem muitos filhos e caçoa de mim. Ele falava: mas não te vale o meu amor mais do que 10 filhos? Ele tentava fazer com que Ana entendesse que ela não podia ter filhos, mas ela tinha o amor dele. Mas quando a gente deseja algo, quando a gente tem um sonho no nosso coração, tem coisas que não conseguem substituir o lugar desses sonhos. O amor do marido de Ana não podia substituir o desejo que ela tinha de ser mãe. Só ela sabia o valor do sonho dela. Só você sabe o valor do seu sonho. Só você sabe o valor da espera, de quanto tempo você está na prova, clamando, orando, buscando, lutando para vencer. Aleluia! Só que o tempo que Ana ficou se lamentando, reclamando, nada aconteceu. Penina continuava gerando filhos, frutificando, vencendo. O tempo que eu e você continuamos lamentando, murmurando, reclamando, as pessoas que estavam à nossa volta continuaram vivendo, prosperando, vencendo, conquistando, e a nossa vida parada no relógio. Você já teve essa sensação que sua vida estava parada no relógio? Que a hora não avançava? Que o ano não mudava? O ciclo não fechava? Eu sei o que é isso. Aleluia! Mas quando Ana decidiu se posicionar de forma diferente, algo aconteceu. Ana se colocou na presença de Deus em prantos, mas de uma forma diferente, com o coração aquebrantado, dizendo: Deus, basta, hoje basta esse sofrimento, basta essa luta, basta essas humilhações que eu venho sofrendo de Penina, basta, eu quero hoje o meu milagre, eu quero hoje ser abençoada. Se tão somente o Senhor me der um filho, eu te darei para servir na tua casa. Ana fez um ato de fé. Ela fez um voto com Deus. Ela falou: se o Senhor me abençoar, eu vou fazer algo pelo Senhor. Eu vou ser fiel a ti. Eu vou entregar o meu filho nas tuas mãos para te servir na tua casa. Consegue perceber que essa atitude gerou um resultado? Consegue perceber que a atitude de Ana despertou algo no coração de Deus? Talvez Deus ouvia o pranto de Ana há muito tempo e, claro, ele se compadecia com misericórdia, mas ele precisava esperar. Ana entendeu o que ela precisava entender. Muitas vezes nós oramos e nós achamos que nossas orações não são ouvidas. Achamos que Deus não está nos atendendo, achamos que Deus não está fazendo nada. Não é isso, Ele está. Só que Ele é Pai. E Ele está observando, Ele está esperando você ver o que você não está vendo, o que está diante de você. Porque enquanto continuar dando aquela birra, se jogando no chão, nada vai resolver. Aleluia! Quando Ana teve um posicionamento diferente e ela agiu por meio da fé, algo aconteceu. Ana gerou o seu filho Samuel. E conforme ela prometeu ao Senhor, ela cumpriu. Às vezes Deus está esperando de mim, de você, um posicionamento. Senhor, se eu fizer aliança com o Senhor, se eu for fiel a Ti, o Senhor muda a minha vida. O Senhor muda a minha história. Se o Senhor mudar a minha vida, eu vou te adorar. Eu vou te servir. Entenda, não é uma barganha com Deus. Entenda. Porque ninguém barganha com Deus. Você não pode fazer troca com Deus. Eu só te sirvo se o Senhor me honrar. Eu só te sirvo... Não, isso não funciona. É nossa obrigação servir ao Senhor. É nossa obrigação temer ao Senhor. É nossa obrigação amar ao Senhor e obedecer à sua palavra. Isso se a gente quiser ser salvo.
Mas Deus gosta de pessoas que têm um posicionamento diferente, de ousadia. Ele fala para a gente entrar com intrepidez na presença dele, ou seja, com ousadia. Ana foi ousada. Se o Senhor me abençoar, eu te honrarei. Às vezes Deus está esperando atitudes assim de mim, de você. Atitudes de fé. Senhor, eu vou abrir mão do meu pecado, eu vou abrir mão das minhas fraquezas, eu vou abrir mão das coisas que desagradam. E eu tenho certeza que se eu abrir mão, se eu for fiel, o Senhor vai me abençoar. Aleluia! Quando você entender aquilo que Deus quer de você, o comportamento que Deus quer gerar em você, a mudança que Deus quer gerar em você, a chave vai girar. As coisas vão acontecer, as bênçãos vão se materializar, o sofrimento vai acabar, essa luta vai cessar. Será que você crê nisso? Então, no dia de hoje, pelo poder da fé, profetiza, atraia para a sua vida aquilo que você declarar. Ei, declara por meio da fé um novo tempo. Ei, faz um clamor diante do Senhor, faz um voto de fidelidade diante do Senhor, se posiciona na presença do Rei da Glória e faça um voto de fidelidade. Pai, se tão somente eu te servir, se tão somente eu servir na tua casa, se tão somente eu abrir mão dos meus pecados, dos meus prazeres, das minhas iniquidades, o Senhor me honrará. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Será que eu posso ouvir um amém? Aleluia! Deus está falando. É mês de vitória. É mês de cumprimento de promessas. Aleluia! Tudo que você precisa é se posicionar na fé. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo dia. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com mais um Orando a Palavra de todos os dias. Fique na paz.